que nós temos naturalmente de acomodação, de preguiça, como vencer em nós essas más tendências? E a resposta que todos nós conhecemos, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, porque mestre também, e como professor que lidou com experiências de aprendizagem de jovens principalmente, ele percebe que o como é uma questão fundamental. Às vezes nós temos clareza do objetivo e temos dificuldade de proceder ao encaminhamento das ações. Às vezes nós sabemos qual é a meta a atingir, mas temos profundas limitações no que diz respeito a como executar o caminho a fim de chegar àquilo que colimamos, àquilo que desejamos. Então, nesse sentido, Agostinho vai nos responder, dando-nos algumas pistas sobre o autoconhecimento, entre as quais a mais importante: ninguém será capaz de desenvolver intimamente este esforço para conseguir alcançar a meta da evolução, se não tiver a oportunidade de saber-se quem é, de saber-se como sente, de saber como pensa. As palavras do nosso Alberto, nesta manhã, tarde, foram muito felizes, em especial porque ele nos chamou a atenção para que não façamos algo muito comum entre nós, entre as famílias, entre os adeptos da religião, que é esconder aquilo que existe em nós. Com muitas dificuldades, nós nos apresentamos uns diante dos outros, apresentando tantas e tantas vezes aquilo que nós poderíamos denominar uma persona diferente daquilo que é o nosso self, usando aqui as expressões junguianas. Então é como se a gente de repente fosse espírita no centro, fosse espírita na seção, fosse espírita apenas de fachada. Por esta razão, lá atrás, Jesus disse àqueles religiosos que se apresentavam assim: sepulcros caiados. Então nós temos que ter cuidado em buscar estabelecer a chamada coerência entre aquilo que somos intimamente e aquilo que apresentamos. Nós não podemos ser espíritas apenas na instituição, de fachada. Temos que ser espíritas no nosso ambiente profissional. Temos que ser espíritas nas relações familiares, nas relações sociais. Espírita deve ser o nosso sobrenome. O nosso querido Divaldo conta muito uma história que acreditamos que muitos conhecem, de um cidadão que era espírita e que toda vida que se apresentava em algum lugar, ele dizia: meu nome é fulano de tal, espírita. Então, é como se o nome dele, de repente, tivesse o acréscimo de espírita no sobrenome. E em uma dada situação vivenciada pelo companheiro, em função de uma defesa que ele foi fazer de alguém que tinha cometido um ato insensato, tinha sido preso, e ele foi se meter para defender a criatura, ele foi preso também. O delegado era novo, e o que o delegado viu foi uma multidão chegando na frente da delegacia, todo mundo pedindo exatamente a libertação daquele que se apresentava, fulano de tal, espírita. E o aconselhamento da soldadesca foi: é melhor soltar. É melhor soltar, porque a turma pode até derrubar aqui a delegacia para tirar, porque este homem vive de fato aquilo que prega. Então, quando nós de fato conseguirmos encurtar a distância entre o progresso intelectual que já fazemos pela aceitação das ideias, das propostas, dos valores, e o progresso oral efetivado no nosso esforço no bem, nós estaremos então no caminho verdadeiro. Então o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Somente aquele que se autoconhece é capaz então de começar a encontrar o chamado caminho que conduzirá definitivamente ao encontro com os ideais de Jesus, com os valores emanados do Evangelho.